Reinvenção da vida. É um prazer muito grande estar dirigindo a palavra neste evento momentoso que a nossa Agência Presbiteriana de Comunicação e Evangelização está produzindo neste período em que não pudemos nos reunir em congresso, mas estamos através desta grande live e que Deus possa abençoar a vida de toda a nossa PECOM, aqueles que estão nessa militância tão intensa como nunca estiveram. Eles são muito especiais para nós e a nossa palavra de congratulação a todos, nossa saudação àqueles que nos acompanham também nesta hora. E para falar desse tema, reinvenção da vida, eu queria que você me acompanhasse na leitura da palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, onde vamos procurar identificar alguns fundamentos, alguns embasamentos para que possamos bem reinventar a nossa vida. E assim diz a palavra do Senhor. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as suas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo
e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor de nós. Inclina, ó Deus nosso, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da tua palavra, num dia muito especial em que separamos para receber instrução, direção. Fala agora ao nosso coração, pela iluminação do teu Espírito Santo, para aprendermos as verdades aqui exaradas e especialmente colocá-las em prática nesses dias que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Reinvenção da vida. O profeta Daniel figura entre os profetas exílicos, aqueles que passaram pelo período em que Israel fora levado para a Babilônia. E Daniel pertencia a este quadro de cidadãos que foram removidos de Israel, de Judá especialmente, para as terras babilônicas. Bem conhecemos sua trajetória histórica, a vida muito destacada desse profeta, as aflições, as tribulações que passou. Mas nessa quadra da história de sua vida e de seu ministério, nós podemos identificar um período muito específico, quando ele se refere ao primeiro ano de Dario, rei Medo, que governava aquele grande império medo-persa. Provavelmente se trata do ano 538. E como podemos observar já no versículo 2, o profeta Daniel entende pelas Escrituras Sagradas que aquele tempo profetizado por Jeremias, umas 2 gerações antes, em que Israel ficaria 70 anos no cativeiro, estava finalmente chegando ao seu final. Nós gostaríamos muito de fazer um comparativo entre essa declaração de Daniel consoante a esses tempos pandêmicos que nós estamos vivendo. Gostaria eu de ser o portador da notícia de que acabou, encerrou, o Covid foi completamente vencido. Mas se não cabe nem a mim, nem a qualquer um de nós fazer esse tipo de declaração, a verdade é que nós estamos aprendendo muito nesse tempo a buscar novas formas de fazer a obra do Senhor, de servirmos, também de lidarmos com as muitas tarefas da nossa vida. O uso das mídias digitais ganhou o protagonismo que a gente jamais imaginou. E de tal maneira que nós podemos, mesmo em tempos de afastamento, distanciamento, isolamento, de alguma forma nos aproximarmos uns dos outros. Daniel 9 se constitui uma das mais lindas e tocantes orações que encontramos na palavra de Deus. Não é incomum nós nos valermos desta passagem por inteiro ou parte dela na liturgia do culto, quando se trata de exercermos a confissão de pecados, devido à sublimidade, à densidade, à profundidade com que o profeta trata dessa área tão sensível da nossa vida espiritual. É das entranhas da alma que Daniel clama ao Senhor. E eu gostaria de preliminarmente identificar alguns elementos constantes dessa oração de Daniel que vão nos levar a buscarmos um reinventar da nossa vida. E nós podemos observar no texto bíblico que a oração de Daniel, primeiro de tudo, tem por base
a aliança que o Senhor fez com o seu povo. No versículo 4, nós olhamos exatamente isso quando se diz de Deus, que é aquele que guarda a aliança que ele fez com o seu povo, aliança de misericórdia, aliança de graça, aliança de favor divinal para com o seu povo. Uma aliança que foi formulada com Abraão, o caldeu que sai da sua terra e peregrina até a terra prometida. A ele é prometido uma prole numerosa, quando ele não tinha filho nenhum, já era idoso e sua esposa era estéril. Mas o Senhor foi fiel, cumpriu a promessa, trazendo Isaque. E de Isaque, os gêmeos Esaú e Jacó. E de Jacó, uma prole bem numerosa. E então, alguns anos e séculos depois, podia-se dizer, era de fato uma grande nação. A aliança proposta a Abraão é ratificada com Moisés, líder que o Senhor levanta para tirar Israel do Egito, da escravidão, e o leva aonde, primeiramente? Ao Sinai, para receber as tábuas da lei, para receber o projeto da aliança agora consignado num documento. Aliança que foi reiterada inúmeras vezes em diversos eventos ao longo da história da salvação. Então, primeiramente, observamos isso. A oração de Daniel, ela tem por base a aliança de Deus. Nós podemos orar a Deus porque Ele fez uma aliança conosco. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que a oração de Daniel reconhece a quebra da aliança por parte do povo. No versículo 5, se diz literalmente já no seu início: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Deus propôs uma aliança firme, mas o povo reiteradas vezes quebrou essa aliança, não levou a cabo o propósito do Senhor. A rebelião de nossos primeiros pais lá no Éden foi replicada um sem fim de vezes pelo povo de Israel. E esta rebelião, à luz da oração de Daniel, ela tornou-se palpável pela surdez espiritual. Observemos o versículo 6, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Além de quebrar a aliança, quando viu um profeta para advertir o povo do seu mau caminho, eles tapavam os ouvidos, não queriam ouvir a palavra de Deus. Esta rebelião estampou uma vergonha moral de Israel e uma expressão muito curiosa que é usado no versículo 7 e no versículo 8. A nós pertence o corar de vergonha, tamanha imoralidade que Israel vivia mediante a sua rebelião contra Deus. Era de ficar enrubescido mesmo. Tantas as imoralidades cometidas por Israel. E esta rebelião redundou num juízo divinal, acompanhado de maldição e imprecações. Versículo 11 diz assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. E uma expressão muito curiosa no versículo 12, quando se lê que o que aconteceu em Jerusalém nunca havia acontecido em lugar nenhum. Até parece uma expressão que se usava muito recentemente aqui em nosso país. Nunca nesse país aconteceu isso. Só aqui é que aconteceu uma tragédia dessa natureza, fruto da rebelião. Então a oração tem por base a aliança que o povo quebrou e Daniel reconhece, mas a oração de Daniel também, ainda à guisa de introdução, realça a dureza do coração do povo de Deus. Não bastasse ter pecado, rebelado-se contra Deus, o empedernimento de alma desta gente agravou a situação.
O versículo 13 vai dizer assim: o mal veio para julgar, para chamar atenção, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor. É muita dureza de coração, é cerviz dura, mesmo debaixo de pragas, de pestes, de juízos, ainda assim não se voltaram ao Senhor. Muito grave. Em quarto e último lugar, a oração de Daniel clama pela intervenção de Deus sobre o seu povo. O Senhor fez aliança, o povo rebelou-se, o povo agravou essa situação com a dureza do seu coração, mas nessa altura a Daniel só cabe pedir uma coisa: de nós tem misericórdia. O profeta reconhece o valor do juízo divino, está lá no versículo 14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Em momento algum, Daniel diz assim: o Senhor não é justo de mandar juízo sobre nós. Diz sim, o Senhor é justo sim, mas Senhor, tem misericórdia de nós. Versículos 15 e 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. E por fim, esta oração que busca a intervenção divina sobre o povo nestas circunstâncias tão desastrosas, clama por restauração. E os versos finais da sua oração mostram isso, uma mudança de cenário, uma renovação, uma restauração completa. Tendo em mente este preâmbulo em que a gente aqui descreve a oração de Daniel, nós podemos identificar nesta passagem alguns aspectos fundamentais que visam tempos de restauração para nós. Porque a pandemia está aí, o isolamento foi decretado em maior ou menor grau, nós estamos nos reinventando, mas nós precisamos sair dessa situação melhores do que entramos e não piores. Nós estamos buscando o avivamento do Senhor, o reavivamento da parte do Espírito Santo. Nós estamos desejosos que o Senhor restaure a sua obra em nós, mas nós devemos visar alguns fundamentos que não podem faltar nesta busca, neste anseio. E esses elementos são imprescindíveis para que nós possamos nos reinventar, para que de fato haja reinvenção da nossa vida em Cristo, da nossa vida espiritual, da nossa vida como servidores do Senhor. E eu quero aqui elencar 5 elementos fundamentais que não podem faltar nesta busca de tempos de restauração, de reinvenção da vida. E eu quero começar dizendo o seguinte: na reinvenção da vida, precisamos desenvolver elevada adoração ao Senhor. Eu repito, na reinvenção da vida precisamos desenvolver elevada adoração ao Senhor. Vejamos os termos com que Daniel se dirige ao Senhor: a Javé, ao Altíssimo, ao Deus, Senhor do céu e da terra. Ele diz assim, versículo 4: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse. Agora começa a oração: ah, Senhor, Deus grande e temível. Estas expressões que se constituem numa invocação, como quem chama a atenção de Deus, elas são tremendas, elas são profundas. Elas nos ensinam mais de teologia do que a gente imagina. Ah, Senhor, Deus grande e temível. E conhecer a profundidade desta invocação vai revelar a importância de nós desenvolvermos uma elevada
adoração ao Senhor. Se não, vejamos, ah, Senhor, Senhor, Rei Supremo, absoluto, soberano Deus. Ao buscarmos a Deus para tempos de restauração, não estamos nos dirigindo a qualquer um, não. Estamos na presença do Deus soberano, do Deus que controla todas as coisas, do Deus que está acima dos governantes, do Deus que está acima da ciência, do Deus que sabe todos os tempos e a eternidade também a Ele pertence. Nesses dias pandêmicos, muitos têm perguntado onde é que está Deus. Ele está onde tem que estar, onde sempre esteve, no seu alto e sublime trono, no governo de todas as coisas. Ele não ouvida nada do que está acontecendo, ele sabe de todas as coisas, muito mais do que a gente poderia sequer imaginar. Ele é o Deus soberano. E na busca de tempos de restauração, de reinvenção da vida, isso não pode nos faltar, este entendimento. Deus continua sendo Senhor do céu e da terra, da vida, da história e do universo, e da pandemia também. Para impedi-la que se torne devastadora, para abreviá-la, inclusive, para dar instrumentos, condições de que cheguemos a um bom termo, para que haja cura, para que haja sanidade, para que haja recuperação da economia. Estamos na mão daquele que é soberano Deus. Ah, Senhor! Deus grande! Não apenas esta invocação fala da soberania de Deus, mas fala da grandeza de Deus. E falar da grandeza de Deus é falar do seu tamanho mesmo. Não tamanho físico, não existe uma régua para medir Deus, uma fita métrica para medir Deus, balança para pesá-lo. Mas a grandeza de Deus revela a capacidade, a intensidade, o volume, a totalidade de Deus. Ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas com o seu poder, ele é o redentor da vida. Tamanha a sua grandeza. Não há limites para ele. Ele não está constrangido, cerceado disso, daquilo outro. Ele é o Deus grandioso e por isso a gente canta com toda a força da nossa alma: grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Mas esse invocativo ainda vai nos falar sobre o temor que devemos a ele. Ah, Senhor, Deus grande e temível. Porque se há uma coisa que tem faltado muito na nossa existência presente, contemporânea, é o temor do Senhor. Aquele que é o princípio da sabedoria, aquele que instrui os governantes, aquele que dirige as nações. É a falta do temor ao Senhor que leva o homem a matar o seu semelhante. A falta de temor ao Senhor é que o leva a colocar abaixo todos os valores que foram, na verdade, o fundamento para a estruturação de civilizações. É esse temor do Senhor que nós temos que buscar. Essa reverência, essa atitude de reconhecer quem é o nosso Deus. Nós somos convidados sempre à intimidade com Deus, à liberdade de estarmos na sua presença, mas sem perder a reverência, sem deixarmos de reconhecer que Ele é Deus temível e que deve transparecer no nosso relacionamento com Ele que nós temos o temor do Senhor em nosso coração. Então, esse é o primeiro balizamento. Na reinvenção da vida, precisamos desenvolver elevada adoração ao Senhor. Mas a segunda lição que nós queremos trazer desta passagem no tema reinvenção da vida é que, neste propósito, nós precisamos demonstrar profunda contrição perante o Senhor. Elevada adoração ao Senhor, profunda contrição perante o Senhor. Inegavelmente, o grosso da oração de Daniel é uma oração de confissão, portanto, é um momento de contrição. E o salmista já diz: coração compungido e contrito, o Senhor não despreza. Quando vamos à sua presença cheio de soberba, de arrogância, de pretensão, de méritos,
o Senhor não dá a menor atenção, mas se nós chegarmos como o publicano da parábola que batia no peito lá no fundo dizendo: "Sê propício a mim, pecador", o Senhor nos ouve. E a oração de Daniel é evidentemente uma oração de confissão. E ele principia este tema na sua oração no versículo 5 dizendo: "Temos pecado". E na busca de tempos de restauração, de reinvenção da vida, não vamos dourar a pílula. Nós temos pecado. Nós temos cometido iniquidades. Nós não temos andado nos caminhos do Senhor como deveríamos andar. Nós não temos sido aqueles crentes fervorosos que já poderíamos ser há muito tempo. Nós temos nos escusado de fazer a obra do Senhor muito mais do que se poderia supor. Então é mistério, na busca de tempos de restauração, que nós levemos em consideração a necessidade de demonstrar profunda contrição perante o Senhor, com verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento nos moldes de Daniel, antes de orar. Veja bem, versículo 3. Tá? No versículo 1 nós nos localizamos no tempo, no 2 ele mostra, agora eu acho que chegou o tempo de Israel voltar para a sua terra, de acabar essa pandemia toda. Versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Isso é demonstração de arrependimento verdadeiro. Não era uma exibição, não era uma performance, não era apenas uma demonstração, era arrependimento verdadeiro. Porque quando há um arrependimento verdadeiro, há pleno perdão. E é o que o versículo 19, lá no fechamento da oração, vai propiciar. Ele pede assim: ao Senhor ouve, ao Senhor perdoa. Nós queremos o perdão de Deus. E o Senhor está pronto a perdoar. Faz parte da sua aliança ele ser Deus perdoador. Mas muitas vezes o perdão não cumpre o seu papel pleno porque o arrependimento não é verdadeiro. Porque não é um arrependimento nos moldes do profeta. Não buscamos com oração e súplicas ao Senhor, com jejum, pano de saco e cinza. De quem diz assim: somos de fato pecadores. Temos que lamber o pó da terra. Nesses tempos pandêmicos, é impressionante como muitas pessoas se enchem de arrogância, se acham conhecedores de todas as coisas, sequer se humilham diante do Senhor, dizem assim: Senhor, não estamos entendendo nada, não sabemos como é que vamos sair disso, nos ajuda, Senhor. É o mínimo de contrição que nós deveríamos ter e não temos revelado isso. E evidentemente que esse profundo espírito de contrição perante o Senhor vai colocar abaixo as nossas pretensas justiças. É o que Daniel diz no versículo 18. Não buscamos a tua face, Senhor. Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, só em tuas muitas misericórdias. Não cheguemos à presença do Senhor com o nosso currículo vitae, com o rol dos nossos feitos. O Senhor não quer saber de nada disso, Ele quer um coração compungido e contrito. A este coração Ele jamais, jamais, jamais despreza. Na reinvenção da vida, precisamos desenvolver elevada adoração ao Senhor. Na reinvenção da vida, precisamos demonstrar profunda contrição perante o Senhor. Mas, em terceiro lugar, na reinvenção da vida, precisamos cultivar plena atenção à palavra do Senhor. Adoração, contrição e atenção à palavra do Senhor. Porque esse histórico desastroso de Israel ao longo da sua história, que o levou ao cativeiro babilônico, que padeceu na mão dos grandes impérios, foi exatamente por causa daquilo que o profeta diz no versículo 6. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, os proclamadores da palavra.
fechamos os nossos auriculares para não querer dar atenção ao Senhor. Cultivar plena atenção à palavra do Senhor demanda primariamente ouvir a voz do Senhor, que vai nos levar a obedecermos a Ele. Aliás, o verbo obedecer, na língua grega, ele é constituído primariamente do verbo ouvir. A gente obedece porque a gente ouve bem. É como em casa, a nossa criançada, a gente precisa saber assim, você entendeu bem o que eu disse que não era para fazer, o que era para fazer, porque eles são muito avoados, estão sempre em outro planeta. A gente primeiro precisa saber, você entendeu? Eu já vou explicar 50 vezes para você entender. Quando ele diz assim, agora eu entendi, ele está preparado para obedecer. Muitas vezes a gente não obedece porque não presta atenção, não ouve a voz do Senhor. Aliás, Jesus foi categórico com isso. Quando já no seu ministério terreal, ele sendo muitas vezes colocado em situações difíceis pelos fariseus, pelos religiosos de plantão da época, e a certa altura Jesus até, eu diria, perdeu a paciência. Foi colocado para ele uma questão sobre uma mulher que casou-se com vários irmãos, né? E como é que na eternidade ela vai ser casada com quem? Aí o Senhor, eu fico até imaginando ele assim, recostar-se em um lugar e dizer assim, errais, não conhecendo as Escrituras. Ora, aqueles fariseus conheciam demais as Escrituras. Eram leitores ávidos, estudiosos, mas não prestavam atenção. E porque não prestavam atenção, não obedeciam ao Senhor. Hoje, infelizmente, damos muita pouca atenção à palavra do Senhor. Estamos muito mais atentos às redes sociais, às conversas que, infelizmente, não edificam, a postar isso, a postar aquilo outro, do que gastar tempo lendo a Bíblia, querendo saber o que o Senhor deseja de nós, buscarmos em oração a vontade do Senhor para a nossa vida, nas grandes decisões, nas deliberações capitais da nossa vida, como vocação, trabalho, vida afetiva, encaminhamentos dos grandes projetos da nossa existência, não buscamos o Senhor. E daí é difícil reinventar a vida, porque nós queremos reinventar a vida à nossa moda, e não a moda do Senhor que restaura o bem, a paz, o amor sobre a nossa vida. Então não pode faltar isto, que aqui está exarado na oração de Daniel, no objetivo de termos tempos de restauração, de reinvenção da vida. É preciso cultivar plena atenção à palavra do Senhor. Seja um aluno da escola dominical assíduo, pontual, não falte às aulas. Chegue cedo na casa do Senhor para participar do culto e no momento da entrega da palavra, esteja ali absolutamente focado. Leve as anotações para casa, estude durante a semana, participe das outras reuniões oferecidas na igreja nesta avidez por conhecer mais e mais o que o Senhor deseja de nós, porque é ouvindo bem a sua palavra que nós vamos obedecê-la também. Adoração, contrição, atenção à palavra do Senhor, mas em quarto lugar, eu queria destacar dessa oração de Daniel, que para a reinvenção da vida que tanto almejamos, não basta a gente saber usar tecnologia, meios digitais, sermos mais aplicados a este conjunto de coisas que estão aí diante de nós, é preciso viver intensa comunhão com o povo do Senhor. Agregamos aos fundamentos anteriores esse tão importante quanto comunhão com o povo do Senhor. O versículo 19 faz uma referência muito especial, lá no seu finalzinho, é o fecho da oração, quando diz assim, a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Qual é o nome que está sobre nós? Poderíamos nos referir ao nome denominacional, do qual temos muito orgulho, temos prazer de assim declarar, mas esse não é o nome principal. O nome que está sobre nós somos o povo do Senhor. Somos a nação santa. Somos o sacerdócio real,
povo de propriedade exclusiva de Deus, o que dá esse sentido de comunhão. A comunhão dos remidos do Senhor, a comunhão dos filhos de Deus, a comunidade dos fiéis, a reunião, a congregação daqueles que servem a Deus de todo o seu coração. Lembremos-nos que esta oração de Daniel, ela tem por base a aliança do Senhor. E essa aliança é com quem? Com o seu povo. Deus não fez uma aliança com a Galácia, não fez a aliança com eventos históricos, fez aliança com gente, com um povo, com a nação que ele mesmo construiu, e nós somos herdeiros dessa nação. A igreja está no Antigo Testamento em Israel, mas no Novo Testamento Israel está na igreja. Deus só tem um povo. Se chamava Israel no Velho Testamento, se chama igreja no Novo Testamento. E é preciso, nesses tempos de restauração, nessa reinvenção da vida, não perdermos isto de vista. Por quê? Porque chega a ser tentador o uso das mídias digitais, dentro da nossa casa. Eu que sou de terras frias, então agora o inverno chegando, não precisamos ir à igreja, vamos ficar em casa, a gente vê o irmãozinho lá, está muito bom. Não, isso é só um interlúdio, gente. A vida da igreja é a congregação, é a comunhão do povo do Senhor. O mal da dispersão está claramente demonstrado aqui pelo profeta Daniel, lá no versículo de número 7. Quando ele reconhece a vergonha, o corar de vergonha que estava estampado na face de Israel pelos seus muitos pecados, e ele faz referência aos que estavam perto e aos que estavam longe, para que de alguma forma se aproximassem, porque a dispersão às vezes é inevitável, mas ela não é o padrão, ela é apenas uma circunstância. A vida da igreja é a comunhão. E num mundo de isolamento, o que nos restou foi a comunhão dos remidos. Muitos estão isolados de ir para as escolas seculares, né? Dar conta do seu curso regular. Outros estão isolados de ir para o seu trabalho. Outros estão isolados até de familiares, dos vizinhos mesmo. Mas a comunhão dos remidos do Senhor ainda é uma espécie de oásis para nós. E é isto que nós precisamos desenvolver desde agora, ainda nos tempos pandêmicos, mas nesta busca de tempos de restauração, valorizarmos por demais. Eu tenho a impressão que nós nunca mais vamos reclamar de algum episódio na igreja, de uma reunião que demorou muito, de algum problema que aconteceu no andamento do culto. A gente vai esquecer essas coisas. Porque mais do que nunca nós estamos valorizando como é importante a comunhão dos remidos do Senhor. Nos tempos de restauração, na reinvenção da vida, precisamos da elevada adoração, da profunda contrição, da mais decidida atenção à palavra do Senhor, mas precisamos também viver intensa comunhão com o povo do Senhor e, por fim, precisamos promover a comprometida expansão do reino do Senhor. Israel foi disperso como juízo de Deus. Foi levado da terra ali da Palestina para a longínqua Babilônia. Agora é tempo de voltar. Mas exatamente neste dispersar, Israel teve uma oportunidade missional jamais vista. Há um mal da dispersão, mas a dispersão também, muitas vezes, é necessária para que nós possamos disseminar a palavra do Senhor. A igreja nascente recebeu a instrução do próprio Senhor Jesus para que não se ausentasse de Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre ela. E então ela estaria apta a ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Isso está lá em Atos 1:8. Só que só em Atos 8:1 é que de repente aconteceu uma perseguição que se desencadeou depois do martírio de Estevão
E a igreja então foi dispersando-se. E aí se cumpriu ela ser testemunha aqui, ali, acolá e até os confins da terra. A igreja, o povo do Senhor, e nesta busca de reinvenção da vida, nós precisamos promover comprometida a expansão do reino do Senhor. É a nossa missão. O versículo 15 vai nos lembrar que o Senhor, no processo de julgar a Israel, de cumprir a sua palavra de juízo, se ele não andasse nos caminhos do Senhor, mas ali a certa altura no versículo 15 assim, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. O nome do Senhor também passou a ser conhecido por causa dos seus atos de juízo. É por isso que o salmista no Salmo 115 diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. A glória do Senhor, de alguma forma, ela resplende, ela vai adiante. É importante que se considere esta vertente da nossa reflexão. O renome do Senhor. A ti seja a honra, seja a glória. E a glória do Senhor, ela vai alumiando em redor. Por isso o versículo 17 diz assim, agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e a súplica sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto. Faze resplandecer o teu rosto. Mencionei o Salmo 115, por que não mencionar o Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de júbilo, porque entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí nós fazemos coro. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Mas as nações reconheceram por causa do brilho da glória do Senhor, a glória do Senhor que alumia em redor. Que oportunidade bendita para a igreja nestes tempos críticos, nesta hora de isolamento, cumprir o seu papel missional. A nós cabe anunciar o Evangelho da Graça, a obra redentora de Jesus lá na cruz, informar aos cidadãos que estão ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas, que há um Deus no céu, que criou todas as coisas e as sustenta com a força do seu poder e que enviou Jesus, seu Filho, para a nossa salvação. Por isso, na reinvenção da vida, nós não vamos ser desincumbidos de cumprir a obra missional que nos foi dada. Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações. Sobre nós recai essa árdua tarefa da qual nós não podemos nos desculpar. Mas para fazer esta obra, nós precisamos do mover do Senhor. Sem o mover do Senhor, nós não conseguiremos fazer essa obra em hipótese alguma. Por isso, o versículo derradeiro da oração de Daniel diz, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, era uma oração de confissão, ó Senhor, atende-nos e age. A reinvenção da vida não vai vir a partir de nós, vem a partir do Senhor. É no mover dele, é no agir dele, é na vontade dele, é no impulso do seu Espírito Santo. Agora, a nós cabe não sermos pedra de tropeço. Sobre nós recai a responsabilidade de dar curso àquilo que Deus quer e já está fazendo. Mas para tal, que nós possamos considerar estes ligeiros aspectos que colocamos nesta hora diante da douta plateia que nos acompanha. Na reinvenção da vida, precisamos desenvolver elevada adoração ao Senhor. Precisamos demonstrar profunda contrição perante o Senhor. Precisamos cultivar plena atenção à palavra do Senhor. Precisamos viver intensa comunhão com o povo do Senhor. Precisamos promover comprometida expansão do reino do Senhor. E que Ele nos abençoe e nos guarde neste anseio, neste anelo de tempos de restauração, de reinvenção da vida. Vamos orar.
Ó Deus, agradecemos a Ti esta hora preciosa de reflexão, de meditação na Tua palavra, que ela possa cumprir aquilo que Tu mesmo desejas, saindo dos Teus lábios, fazendo o que Te apraz, não voltando para Ti vazia. Abençoa o Teu povo, aplique em nossos corações a Tua mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Amém.